e do ano de 2024, não é isso? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ver a palavra do Senhor, né? O Senhor falar conosco mais um pouquinho, porque eu sei que o Senhor já fez grandes coisas neste lugar. A palavra que eu estou meditando e que o Senhor me passou Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Amados, em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé, porque o Senhor merece, não merece? Esse fôlego, esse hálito que Ele soprou nas nossas narinas, né? Vamos glorificar aquele que vive, que reina, porque Ele merece. Ele tem feito coisas extraordinárias na minha vida, na sua vida. Eu quero te dizer que Ele tem feito coisas na sua vida que você não sabe. E que vai chegar um dia, eu disse naquele dia, eu nem vi, Senhor, mas o Senhor viu. Eu quero te dizer que aquilo que você não está vendo, e aquilo que você acha que está quieto, que o Senhor não viu, eu quero te dizer que Ele viu sim, porque você esquece do que pediu a Ele, mas Ele não esquece do que você pediu, igreja. Então aqui Jesus vai explicar a sua missão. É o próprio Jesus que está explicando. Ele diz: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, Ele mostra tudo que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. Pode ser sentada no glória a Deus. É extraordinário. Eu tinha meditado nessa palavra porque eu ganhei um convite para a consagração de sábado. Aí eu falei assim, poxa, fiquei satisfeita, Deus já tinha dado a palavra. Aí eu falei, e também uma palavra que o irmão trouxe, aquele que Jesus é a luz do mundo ali, mas foi em 1 João que tem uma passagem. Aí quando eu chego lá, já satisfeita, que já estava com a palavra, que às vezes a gente preocupa, e o Senhor passou outra, e falou para mim assim, como é que fala? Zacarias capítulo 3, ele falou para mim sobre as vestes. Eu falei, Jesus, eu tinha meditado, mas ele falou de Zacarias 3, Zacarias 3, aí eu fui para Zacarias 3, e ali o Senhor foi falando tudinho. Então assim, não foi de mim, porque eu tinha meditado em algo e o Senhor passou outro, que era para trocar as vestes. Eu falei, meu Deus, mas hoje, como eu tinha, eu falei assim, eu não sabia, mas está aqui. Ele sabe de todas as coisas. Maravilha. Ele é maravilhoso, Aí ele está dizendo: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. Quem são aqueles que creem? Aqueles que estão aqui, que acreditam que Jesus Cristo ainda opera. Como o irmão falou, olha, eu posso não dizer nada, mas eu quero dizer que Jesus Cristo cura, salva e liberta. E aqui está falando que o Filho vivifica, Olha que coisa maravilha. A palavra do Senhor, ela é dita para nós que a palavra do Senhor, ela dá vida. Ela dá vida ao Espírito, ela traz para você uma cura, uma palavra de ordenância, e ela te dá muita coragem. Por quê? Porque
porque nós somos servos, mas somos filhos. Por isso que nós sabemos, através de Jesus Cristo, o que o Pai quer de nós. O Senhor quer todos os dias nos limpar. Nós já confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Mas quanto mais pequenininho nós ficarmos diante dele, aprendendo dele, a gente fica grandão assim para enfrentar o que é triste, o que é difícil, a notícia ruim, problemas, as dívidas. Você já começa a ver que a dívida não é tão grande assim, da mesma maneira que Davi viu que o Deus de Israel era maior do que o incircunciso. E nós temos que tratar a enfermidade como um incircunciso, nós temos que tratar toda a miséria como um incircunciso da nossa vida, porque o Senhor está conosco. E o Senhor tem falado neste final de ano de uma maneira tremenda, igreja, que se a gente for ver, a gente não quer parar de falar do amor dele. Eu não sei se está acontecendo isso com vocês nesse finalzinho, mas o Senhor está. Eu tive um sonho que era como se saísse assim, várias linhas da minha boca, e eu ia puxando, mas ela dessa largura assim, só linhas saindo, e eu ali vendo, eu mesma tirava com as mãos aquela linha, e elas caíam no chão, e elas viravam diamantes pequenininhos. Aí eu acordei o esposo, né? Porque eu posso dormir, eu esqueci o meu esposo. Olha o que eu sonhei. Mas aí ele falou assim: olha, os diamantes é a palavra do Senhor. E aí o Senhor começou a abençoar, me dá a oportunidade de falar a palavra dele. Era esperar 3 dias e o Senhor começa a bradar com aquilo que ele passou. Aí você começa a trazer a existência. Poxa, eu falei, meu Deus, linhas é a palavra também, né? E caiu aqueles diamantes, eu vi os diamantes, muitos diamantes ali, pequenininhos no chão. Eu falei, meu Deus, né? Eu glorifiquei, porque eu vi que o Senhor estava fazendo algo. E assim, mesmo que a gente tenha oportunidade de estar aqui, de falar de Jesus, o nosso coração, ele treme, ele é pequenininho, não impede de, em algum momento, chegar algo na sua mente que te deixa triste. De repente chega na sua mente um irmão, uma irmã de sangue, porque o Senhor fala com a sua palavra que a nossa família, quando nós adquirimos filhos e esposos, nós não fazemos parte dos irmãos de sangue, eles são parentela, mas nenhum de nós faz isso, né? É irmão de sangue, dói, né? Quando parte, ai meu Deus. Quando eu tive chance de falar para o meu irmão, ganhar ele para Jesus numa chamada de vídeo, que ele teve tempo de pedir perdão para mim, eu para ele para a esposa, para o cunhado, né, que ele tinha dito que eu tinha casado, né? Mas ele não me contou isso não. Ele falou assim: eu queria pedir perdão ao seu esposo. Aí, você pede para mim? Eu falei: eu não, pede você, eu não sei o que foi. Aí, meu esposo chegou e ele falou: eu quero que você me perdoe, mas também não tinha falado o que tinha dito. E ali nós fizemos um apelo para ele estava no hospital já tinha uns bons anos que esse meu irmão estava doente, mas ele se recuperava e ficava doente novamente. E como a gente não se falava, antes de eu falar com ele, há 5 anos atrás eu tinha mandado para ele um áudio, porque eu não era um bom testemunho, né? Se eu fosse olhar, naquele tempo, a minha família não era a melhor família. Então, o que aconteceu? Eu mandei aquele áudio para ele, era um clamor que eu fiz a portas fechadas, falando tudo que doía no meu coração sobre aquela enfermidade que ele estava passando, que ele era todo machucado por dentro, às vezes precisava
precisava ir para o hospital, aquela coisa, e ninguém descobria. Daí estava muito ruim. E depois que eu mandei para ele essa oração em áudio, porque eu não podia falar com ele, que ele não ia me ouvir. A gente não se falava. E eu coloquei tudo naquela oração. Aí quando a gente voltou, passou aquele tempo que a gente se falou já com ele no hospital novamente, ele falou: minha irmã, você me perdoa? Eu falei: meu irmão, eu te perdoei há 5 anos atrás, quando eu te mandei aquele clamor, porque aquele clamor te deu mais anos de vida diante do Senhor. Eu falei: olha, eu não tinha nome, eu sei que eu não fui um bom testemunho com minha irmã, mas hoje eu tenho um esposo, eu tenho um nome, eu tenho um sobrenome, eu tenho um pai no céu que me honra, um pai que me ama. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele falou que eu ia trazer a palavra dele porque ele queria que eu trouxesse. Ele me tirou, eu estava lá em São Luís do Maranhão, mais de não sei quantos mil quilômetros de distância de toda a família. Foi necessário eu ter deixado a parentela. Depois que eu cheguei aqui, o Senhor mandou deixar outra parentela. E eu fui prosseguindo. Eu era despejada direto dos aluguéis. As pessoas gastavam dinheiro, me botavam na rua. Eu ia cada dia passando dificuldade. Mas eu não sabia que era um processo, que quanto mais alto eu ia chegando naquele morro, que eu estava lá com 2 muletas subindo mais de 100 degraus de escada, às vezes com a mochila nas costas, eu chegava a apoiar para não voltar de ré, de tão alto que era o Boa Vista ali em Arraial. Mas o Senhor me tirou por cima. Eu já avistando a Praia Grande, né? Já vim para minha casa, já vai fazer 10 anos e 6 meses que eu me casei. Um homem de Deus maravilhoso. Não sempre foi assim, eu vejo os testemunhos por aí de quem era, mas hoje eu falo que o Senhor me deu um amigo, um irmão, um pai. Na palavra dele, ele tinha dito para mim: eu sou seu pai, sou seu amigo, sou seu irmão, sou seu marido. E passaram-se os tempos, as profecias da palavra foram se cumprindo. Porque se olhasse para mim, assim eu achava que todo mundo ia se casar, eu não. Mas eu fui pedida em casamento aos 48 anos, usando 2 muletas. Eu achava que eu era o máximo quando eu não estava com o pé quebrado. Mas depois que eu quebrei o pé, eu fui pedida em casamento. Eu fiz 4 cirurgias depois do casamento, mais 3. E quem era o meu enfermeiro, meu esposo, dava beijinho no meu pé, ajudava a cicatrizar mais rápido, né? Porque o amor, ele sara as nossas feridas. O bálsamo de Gileade, né? Então, assim, o Senhor me deu alguém que até para poder falar comigo quando eu erro, ver a palavra certa para falar comigo, para poder me contradizer se eu estou errado ou não em alguma coisa, mas tudo dentro da palavra. Eu não pego no microfone se eu estiver triste com meu esposo com uma coisinha pequena, e ele também não, ele sabe. Aí quando chega assim, fala: esposa, você me perdoa? Aí tá tudo certo, a gente pede perdão logo, sabe? Porque se você deixar o cristal arranhar, ele perde seu valor, né? Então, assim, logo quando a gente começou, a gente foi assim, ele pediu em casamento com 5 minutos, e eu pedi 24 horas para responder, não respondi até hoje, vai fazer 10 anos, 6 meses, já fui botando os papéis para comer, né? Eu achava até que se respondesse podia atrapalhar a coisa. Aí a gente desencontrou num ponto de ônibus, em vez de ser aquele de Arraial, era aqui, e eu vi aquele homem transformado, bravo, querendo falar comigo na rua. Aí eu falei assim: deixa a gente conversar em casa, deixa a gente conversar em casa, conversar. Aí chegou em casa, encostamos ali na cozinha, eu falei para ele assim: olha,
Se nós ficarmos bravos um com o outro, ainda não nos casamos, é melhor que nós não nos casemos. Porque não pode arranhar o cristal. Já estava tudo machucado, tudo, despedaçado e tal. Eu falei, vamos fazer assim, nós nunca vamos brigar. Se tiver qualquer coisinha que um entristecer com o outro, peça perdão rapidamente, para que aquilo não cresça. Eu nunca dormi de mal do meu esposo, nunca. Por quê? A palavra diz que quando nós dormimos de mal do nosso cônjuge, nós deixamos uma abertura para o inimigo entrar no meio. Então não faça isso. Não passe a noite chateada com teu esposo, seja o que for. Não é maior do que o amor de Deus por você, não é mesmo, presbítero? Não é. Então, assim, pedir perdão, pedir desculpa, ter um gesto de carinho, retroceder quando for necessário. Se não der para discutir naquela hora, você deixa quieto, aí depois tiver tudo ok. Eu falei assim, mas falando sobre aquela situação, aquela palavra sua é definitiva mesmo, amor? Amor, eu poderia fazer, poderia tentar novamente, ou é definitivo? Aí eu falei, não, está tudo bem, está tudo certo. Então quer dizer, foi só eu esperar um pouquinho, E assim é o amor do Senhor, porque aqui Ele está explicando a missão dele. Ele está dizendo que Ele guarda a nossa vida a cada instante. Olha o privilégio, gente. Eu jovem não sabia do inferno, não sabia. Minha mãe não tinha estudo, mas era prudente. Às vezes, quando eu ficava brava, eu falava, Senhora, cuidado com os vizinhos. Eu falei, senhores e senhoras, vizinhos, abre bem o ouvido que eu vou falar. Entendeu? Eu fazia isso. E aí minha mãe, minha filha, não faz isso, não faz isso. Hoje eu entendo isso. Porque era o zelo dela com a gente. E a gente achava que estava cheio da verdade, que a gente podia fazer aquilo, que a gente está certo, está cheio de saúde. Não pensava, eu fosse minha filha, a gente precisa ter cautela para que a gente não morra em pecado. Ela falava. A Iva aqui é mãe, a única coisa que eu não quero é ficar velha. Eu não quero ficar velha. Ela falou, minha filha, morre nova, e está tudo certo, Só que aí, depois que eu fiz 50, as coisas mudou. Eu já comecei a pedir o Senhor para acrescentar anos de vida, porque as coisas mudou. Eu me casei, agora eu tenho minha casa, tenho meu esposo, a gente tem Jesus em primeiro lugar. Eu tenho um homem de Deus, a qual ora por mim, acredita na minha oração, que ela levanta ele, E ele já recebeu o milagre antes de se casar. Ele recebeu o milagre de cura. Então, nós temos essa união dele. Igual hoje, ele não veio comigo. Ele não deu para ele vir ainda aqui. Mas porque ele está com um trabalho. Eu falei, alguém precisa trabalhar, mas ele foi sábado comigo na consagração, a irmã Cristiane, sabe? E tal, foi uma bênção também. Agradeci muito a Deus, porque foi outra oportunidade. Então, o nosso Deus, aqui no 22, está dizendo assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Então, nós só vamos chegar a Deus se for através de Jesus, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho. Nós só podemos receber do céu se nós tivermos crido que o Filho de Deus veio para nos salvar. Ele pode julgar, porque só a Ele tem
pessoal, é através daquele sangue que foi derramado na cruz, por mim e por você. Ele não fez distinção, ele derramou o sangue para poder pagar o resgate, porque nós estávamos sequestrados, e o único valor que pagava esse sequestro era o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo. E que nesse dia o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar. Eu não sei qual é a necessidade que você tem, ou alguém da sua família que precisa, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus, ele está aspergido ainda, ele não secou. Você pode tocar no ato, no Santo do Santo, e receber a cura ali através de Jesus Cristo, porque esta é a missão do Filho de Deus. E através deste sangue, você tem a oportunidade de nascer de novo, como a irmã ali falou que ela se tornou criança. E eu quero dizer que assim foi o que o Senhor falou a Nicodemos. Nicodemos precisa nascer de novo. Para chegar até Jesus, precisa que todos os dias você se limpa com o coração de uma criança, para poder receber o galardão que o Senhor tem para você, as moradas celestiais. Você só vai entrar no descanso eterno pelo sangue do sumo sacerdote Jesus Cristo. Este sim, este merece a honra, merece a glória, merece todo o louvor. Enquanto nós estamos falando o nome de Jesus aqui, você não pode contemplar o barulho das espadas. É o anjo do Senhor, o exército que ele montou para dispersar todas as obras das trevas, todas as hostes do maligno, todos os dardos inflamados da tua casa, da tua vida, das tuas finanças. O Senhor está quebrando maldições hereditárias proferidas, mandadas pelo sangue purificador nesta manhã. E eu creio que este sangue está nos umbrais de todas as casas do Manuel Correia. Que este sangue esteja no
pedir. E nós estamos aqui reunidos hoje, e nós vamos nos levantar e pedir para que o Senhor dê ordem ao arcanjo, o arcanjo de peleja, para pelejar neste bairro, para pelejar na nossa cidade, para tirar Cabo Frio da miséria que se encontra. Cabo Frio está assolada como Jerusalém. Os muros estão assolados, estão queimados. Nós estamos em miséria, porque nós não temos dirigente. Mas ainda que a cidade esteja assolada, queimada, porque tiraram todo o fluxo que tinha, tem pessoas que não estão se alimentando, porque não receberam seus salários. Mas você que está aqui, eu tenho certeza que você comeu bem, porque o Senhor, Ele sustenta os seus. Ele sustenta, Ele providencia. Ele ainda manda corvo alimentar os seus, sabia? Então, nós temos um poder muito grande como filhos de Deus, e por causa do sangue de Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então a nossa oração é ouvida. Os anjos lá, eles invejam a nossa, sabe por quê? Porque eles só vão trabalhar porque nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, para dar ordem ao anjo. O anjo está lá, esperando. Ninguém pediu. Agora quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus, precisamos de socorro no Manuel Correia, em Cabo Frio, no nosso Brasil. Meu Pai, a cidade está assolada, Senhor. Pai, nós estamos vivendo, Senhor, um tempo difícil neste lugar, meu Pai. Mas hoje, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor dê ordem a favor dessa cidade. E eu sei, Pai querido, que em nome de Jesus não precisa de um exército. Eu sei que um anjo só do Senhor faz todo o trabalho neste lugar. Porque o anjo entrou naquele exército ali dos sírios, quando ali estava o rei sendo afrontado. Foi só um anjo que Deus mandou lá. E ali morreram 1.685 do exército inimigo. Foi só um anjo. Ei, um anjo com a espada desembainhada, ele faz um estrago. Viu Sodoma e Gomorra? O anjo entrou lá. Então, quando eu falo para o Senhor, Senhor, só um anjo para me curar, trazer a cura, ou para pelejar pelos meus que estão distantes. É só um anjo, missionária Ana Paula. É só um anjo para entrar dentro do Manuel Correia e fazer um reboliço divino, porque a palavra de Deus diz que o avivamento vai sair do Brasil. E se o avivamento vai sair do Brasil, é porque aqui tem gente
diz que Ele foi para o Pai, enviou o Consolador, e Ele foi para lá para nos preparar moradas eternas. Mas para receber, Jesus, nós precisamos continuar a buscar, a crer na palavra que está na Bíblia Sagrada. É a boca de Deus que está aberta aqui neste lugar. É o Senhor, e Ele tem para mim, para você e para quem mais chegar. É só nós estarmos firmes na palavra, alicerçados, arraigados todos os dias, porque já houve pregadores que disse que salvo uma vez, salvo para sempre. Não é verdade. Todos os dias você tem que se consagrar, pedindo ao Senhor para te livrar, para te limpar, para te guardar. Sabe por quê? Você não sabe o dia nem a hora que você vai. Pode ser hoje. Jesus pode voltar para mim hoje. Ele pode voltar agora. Mas imagina, eita glória, eu aqui, indo, no momento que eu estou falando da missão do Filho de Deus, oh glória, mas nós temos que vigiar, porque Ele pode não vir no momento desse, né? Ele pode vir no momento que alguém esteja me oferecendo uma bandeja. Porque aqui já teve mulheres de Deus, né? A gente sabe, não existe nomes, mas mulheres que uma delas me orou num tempo que eu estava tão angustiada, com o peito tão fechado e não sabia por quê. E ali, quando a gente estava nas dortas, ela chegou perto de mim e falou assim: Deus mandou eu orar a você. Eu recebi. Eu ainda não encontrei de frente, eu tive a oportunidade para dizer que eu recebi de Deus naquele dia. Eu tinha guardado há mais de 5 anos comigo, lá da pastora Diva, né? Um vídeo da missionária Adriana. Agora que ela estava aqui, eu mandei para ela. Ela chorou, porque ela não sabia desse vídeo, mas eu tinha. É uma relíquia, sabe? Aí mandei para ela, porque quando ela chegou, meu esposo falou para ela trazer a palavra, e ela trouxe a palavra do Senhor. Ali nós recebemos, depois passou aquele tempo, agora ela novamente, e eu falei: irmã, eu mandei para edificar a sua fé. Parece um simples vídeo, mas a gente fala aqui, mas está ali um testemunho de todos aqui, um pedacinho desse dia, né, dessa consagração, que a gente vai chegar aqui nesse altar e falar: pastor, eu quero dar um testemunho, eu recebi a palavra tal, entrou no meu coração, eu tomei posse e eu recebi meu milagre. Porque o milagre é igual a vida de Jesus, de repente. Gente, eu estava com uma causa, não, eu estava internada e teve deixa eu ver aqui a hora, gente, desculpa aí. Só um minuto. Irmã, não enxerguei. Fala para mim. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Já estou terminando. 10, só um segundinho, tá? Coisa rápida. Olha só, quando eu me internei, que eu tinha quebrado o pé, eu fiquei 14 dias em Arraial, 7 em Araruama, completou 21 dias. Isso vai ser um testemunho que eu vou dar na próxima aqui, em nome de Jesus. Mas eu tinha mudado para Arraial recente, não tinha muito tempo, então eu tinha 30 anos que eu não votava. E ali eles pediram o título para me consultar. Eu fui lá tirar o título. No último dia que eles me falaram, né? Aí eu fui, então tinha fila até meia-noite. E aí a multa era de R$3
A multa acho que era de R$3,25. Já meia-noite. E eu não tinha conta no Banco do Brasil. Atrás de mim tinha uma professora que tinha conta no Banco do Brasil. Eu pedi ela para pagar. Tudo certo, não tá? A pessoa pagou para mim, tudo bem, né? Sim. Aí depois quebrei o pé. Aí me ligaram, falaram para mim que os homens de preto estavam me procurando na minha casa. Eu falei, meu Deus. Aí falei para o meu irmão. Falei, meu irmão pastor, tá? Eu falei, meu irmão, olha isso. Ele falou, se eu fosse você, fugia. Eu falei, meu irmão, se eu fugir, eu vou fugir o resto da vida. Esse povo não dá sossego a ninguém, não. Os níveis, todo mundo sabe que é federal, né? Aí, volto da cirurgia. Aí ele disse que realmente eles foram lá de preto mesmo, negócio, treitado. Mas o Senhor, eu ali já recuperando na casa, eu estou falando isso para edificar a tua fé. Eu não sei do que você precisa, mas isso é muito forte. O único que podia me apoiar era meu irmão, um irmão de sangue espiritual também, porque era um pastor. Aí mandou eu fugir, imagina, a coisa ficou ruim, né? Aí estou indo para o culto. Eu estava buscando por esse meu irmão, porque ele estava nas drogas com um genro dele, um enteado dele. Eu ia na Universal, lá em Arraial, buscar. Aí de manhã eu estou indo, aí o cara chegou intimação e me dá domingo de manhã. Eu falei, isso é sacanagem, porque esse cara recebeu isso na semana. Foi me dar no domingo, na hora de culto. Sabe aquele culto maravilhoso, né? Espírito Santo, né? Aí eu fui, peguei, recebi, agradeci e fui. Só Deus sabe, tá? Não deixei ele perceber, não. Mas estava muito mal. E aí, Deus me deu uma autoridade naquela afronta de Senequeribe, da carta de afronta para Senequeribe. Aquela passagem entrou em mim, pastor, como um espírito divino. Eu fiquei numa perna só, passei a mão no telefone e liguei para lá. Eu falei, olha, vocês têm estado na minha casa, eu me mudei, estou em outra casa, vocês vieram 2 vezes na minha casa, eu não posso ir aí porque eu não tenho carro próprio, mas eu cheguei da cirurgia hoje, se querem falar comigo, que venham aqui. Aí de lá falaram assim, não, dona Rosa, não se preocupe, a senhora pode vir no final do mês, que a senhora vai estar mais estabelecida, a coisa já mudou, né? No nome de Jesus, a patente divina passa, que quando você está aí, eles estão tudo pronto para te dar, não. Aí eles veem a patente e falam assim, senhora, está aqui seus documentos, ó, a causa da senhora foi ganha, está tudo bem. Por quê? Porque eles viram a patente do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Eu tomei posse, liguei. Aí quando passou o tempo, eu fui no meu tempo, tá? Eu fui no meu tempo, porque eu tive tempo para descansar, para chegar na minha casa, porque estava de mudança e é difícil, assim, a gente tá, né? Eu nunca tinha quebrado o pé, não é uma coisa boa. Eu fiquei 2 anos e 8 meses, 4 cirurgias, cadeira, muleta. Então, eu tenho que glorificar a Deus. E aí, eu falei, se vocês querem falar comigo, que venha. Eu estou aqui. Mas eu me levantei na autoridade do Senhor Jesus. Foi Deus que me deu, né? Eu ia ter coragem? Não. Aí, passou o tempo que a gente marcou novamente, eu fui até lá. Uma escada terrível de madeira, apertadinho, um lugar horroroso, a Federal de Macaé. Aí cheguei diante da doutora, a doutora falou assim, dona Rosa, a senhora recebeu de fulano de tal, dinheiro tal. Falei, não conheço. Não está aqui. Ó, fulano de tal, nome tal, pagou para a senhora R$3,25. Eu falei, Satanás, Senhor Deus, te queime em nome de Jesus. Né? Aí eu falei, senhora, eu estava tirando um título em Arraial e para consultar, porque eu não votava há mais de 30 anos e não queria votar mais na minha vida.
Aí é a multa. E eu não tenho conta no Banco do Brasil, só o Banco do Brasil recebe, e a moça de trás tinha lá, e eu pedi para pagar. Ela falou assim, mas aí, meus irmãos, ela arquivou aquilo na mesma hora, porque foi no nome de Jesus. Se não fosse no nome de Jesus, eu tinha fugido, sem ter feito nada. Eu fiquei apavorada. Eles, quando vão em alguém, eles têm certeza. Mas aí, sabe o que estava acontecendo? A Arraial estava sob investigação, e eu ia entrar como bode expiatório, porque alguém pagou R$2,25. Acredita, irmão? Mas por causa daquela palavra que está escrito lá, fala em Isaías também, né, sobre ele, acho que segundo Crônicas, tem vários lugares que fala da carta de Senequeribe, acho que para Ezequias, Isaías tem. Aí, ela arquivou na mesma hora. Na mesma hora. Por quê? E teve gente que falou, o que você fez? Eu não estava sabendo o que eu tinha feito. Meu Deus, eu mudei para ali rapidinho. Como é que esse endereço tinha tudo? Aí a cabeça, né, e tal. Tudo veio na hora que aquela mulher me mostrou aquele valor. R$3,25 da multa de 30 anos que eu não votava. Porque alguém pagou. Mas como ali estava sob investigação, eu ia ser a ponta para um problema enorme. Então eu quero dizer para você que a palavra da Bíblia, como o Senhor fala que ela é viva e eficaz, ela sai de lá, vem, entre você em espírito, você toma autoridade, poder no nome de Jesus e vence o filisteu. Amém, igreja? Desejo para vocês 2025 cheio da presença do divino, para a direção, para esse altar, muitas almas para este celeiro, saúde, tudo aquilo que você colocou hoje no altar da intercessão. O Espírito Santo venha trabalhar ao seu favor, que o Senhor venha aqui acalmar o coração de uma mãe, que todas as mães vivem, que parece que está, né? Meu Deus do céu, é muita ansiedade para uma mãe, porque os filhos, você não sabe o que eles fazem, né? Aí o coração da mãe fica com medo de notícia, com medo disso e daquilo. Mas eu quero te dizer que a